E aí galera, tô enrolando aí, né, para fazer um videozinho sobre o ódio ao liberalismo. E eu já vou querer começar a falar nesse vídeo aqui que não é necessariamente sobre liberalismo econômico, como normalmente a gente pensa liberalismo, né? Mas liberalismo como uma ideologia que perpassa toda a sociedade, né? E bom, ideologia eu já estou falando no sentido negativo da coisa, né? Que é uma ideia que vem para enganar a realidade e a verdade das coisas. Mas enfim, quando eu digo liberalismo, eu já disse isso em outros vídeos, liberalismo é um dos conceitos mais vazios, né? Mais não é vazios, né? Mas esvaziados que existem dentro da filosofia, da sociologia, da economia, etc. Né? Porque os liberais eles começam sendo as pessoas que vão tirar os privilégios dos monarcas, né? E do clero, da alta burguesia. E os liberais, eles começam sendo os burgueses, né? Até mesmo os altos burgueses, né? Mas principalmente os médios e a baixa burguesia na Revolução Francesa, né? Então, bom, a esquerda ela começa sendo uma esquerda liberal nesse sentido de querer menos privilégios, ou seja, que os nobres paguem impostos, por exemplo, né? Isso foi uma ideia liberal. E que é interessante, porque hoje em dia a ideia de um liberal é uma ideia completamente contrária disso, de que a gente meio que não deve pagar imposto no sentido mais radical do liberalismo, né? Que é o libertarianismo, né? E aqui eu não quero ser muito injusto, não, mas eu também não quero deixar de ensinar vocês a odiarem o liberalismo pelos motivos corretos, tá? Não adianta é, a gente não gostar de uma coisa e simplesmente começar a falar mal dela, porque isso é pouquíssimo contraproducente, né? Aliás, isso é contraproducente. Eu só odeio o liberalismo porque tem motivos reais disso e não por motivos ideológicos, né? Inclusive, por muito tempo, isso foi um erro meu, na minha opinião, hoje em dia eu acho isso. Eu sempre tratei o liberalismo como uma corrente legítima de política e tal. Não que não seja, mas é uma tratar de forma legítima como uma ideologia, sim, uma opinião e tal, é simplesmente hoje em dia eu penso assim, né? Pode ser que eu mude de ideia também, mas eu acho que você literalmente está entregando as armas para um inimigo. E por que eu falo que o liberalismo é um inimigo, né? Bom, aí agora a gente vai entrar um pouco mais no que o liberalismo moderno é. Existiu em 1929 a crise de 29, né? Todo mundo conhece, se não me engano foi em outubro, mas eu não lembro direito. Eu estou fazendo sem roteiro, tá? Em outubro em 29 teve essa crise, e a crise de 29 basicamente era a ideia do Estado que não intervém na economia. E quando houve a crise, o presidente da época falou que não ia intervir, porque a ideologia dele era tão acima, né, do que a realidade das coisas eram, que ele preferiu ficar com a ideologia liberal de não intervenção no Estado do que realmente fazer alguma coisa a respeito das pessoas, etc. Então vocês provavelmente conhecem a história. Parece que eu tô com um chifre aqui, ó, mas é só o meu guarda-roupa que tá ali, tá? Em 29 teve uma crise global por causa disso, de superprodução e de ciclo de consumo, muita inflação, aí tiveram que aumentar os juros, etc. Né? Muita gente perdeu tudo que tinha, muitos suicídios também. E a era da reindustrialização dos países subdesenvolvidos, como o Brasil, como a Argentina, a Alemanha, né? Isso em 1929, então vocês já imaginam que a Segunda Guerra Mundial, a reestruturação da Alemanha, também foi uma resposta à crise do liberalismo, como é chamado, né? E, enfim, depois o governo, desse governo de 29, que se eu não me engano entra em 31, isso tudo aí vocês podem
conferir e pesquisar, porque eu não estou falando isso com muita precisão, tá? Eu só estou falando isso de um jeito mais anedótico mesmo, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Aí, enfim, o número de desemprego cai, os trabalhos são precarizados, tá? E o que acontece é que a desigualdade social aumenta e os mais ricos começam a ficar mais ricos, ok? E os mais pobres começam a ficar mais pobres. Depois disso, o próximo presidente, se eu não me engano, já é o Eisenhower, mas não tenho certeza, tá? Nos Estados Unidos. Ele começa a dar benefícios a empresas e tal, e aí começam o boom ali, né, das empresas de automóveis, as empresas de minério, né, e etc. Com subsídio do Estado. Um outro exemplo que eu quero dar aqui também é na Inglaterra, 1980, com a Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher, ela teve o mesmo pensamento de liberalismo e etc. E aconteceu uma coisa muito diferente do que aconteceu em 29. Por quê? Porque ela começou a fechar estatais, fechou a estatal do carvão, por exemplo, ela tirou subsídios das indústrias e a coisa muito diferente que aconteceu foi o desemprego aumentou, a desigualdade social aumentou, os mais ricos ficaram mais ricos, os mais pobres ficaram mais pobres. E precarização do desemprego, do emprego também, né? E por que eu quero dar esse exemplo? Porque agora eu vou colocar o exemplo no Brasil. Nas reformas que o Michel Temer passou, de tanto trabalhista quanto as reformas do próprio gasto, no teto de gastos, etc. Bom, o que é que tem acontecido de lá para cá? O desemprego aumentou, os mais ricos estão ficando mais ricos, os mais pobres estão ficando mais pobres, há precarização do emprego e eu não consigo entender como alguém defende economicamente o liberalismo ainda, sendo que sempre produz os mesmos resultados. Sempre, Lucas. Sempre. Sempre. Todas as vezes. Todos os exemplos. Há mais desemprego, há mais distribuição de renda para os ricos. É isso que me pega. O Estado, como eu já disse aqui num excelente vídeo, o papel do Estado, o Estado ele serve para quem não tem condição individual de realizar aquele serviço. E o Estado, no liberalismo, o Estado ele é usado para que as empresas e as pessoas ricas fiquem cada vez mais ricas. Isso não é um ódio à riqueza ou aos ricos, mas isso além dessa questão moral que existe e é fato, né? Também é de se pensar por que as pessoas ainda defendem o liberalismo. Não estou falando das pessoas que lucram com isso, porque isso aí é óbvio, né? Por que essas pessoas ainda defendem isso? Eu estou falando da pessoa normal, né? Um trabalhador e etc. Bom, o que eu quero comentar aqui também é do liberalismo além da economia, que é o que tem me feito pensar mais recentemente, né? Como que eu não consigo, tá? Acreditar na filosofia liberal, que é o indivíduo, o maior coletivo e tal. Eu acho isso incrivelmente esquizofrênico, tá? E uma coisa que eu estava pensando é o seguinte: como que hoje em dia, na sociedade capitalista que a gente vive, etc., como que os problemas eles são, eles são sociais e todas as respostas que a gente tem para esses problemas são individuais. Porque, por exemplo, a gente, hoje em dia, nossa sociedade produz pessoas ansiosas, questão de expectativa, de trabalho, de estudo, de altas jornadas. A gente produz ansiedade com tanta escolha que a gente tem, com vídeos vezes dois que a gente assiste, e eu recomendo que assista o meu vídeo vezes dois. Mas tanto consumo de informação, de notícia, de tudo, né? A gente está na época que a gente mais consome informação, e é opinião, e é crítica, e é debate, e a gente nem sabe como lidar com isso, né? E todas as respostas que a gente tem para esse problema social são respostas individuais. Então,
Pô, mas você é um produto de uma sociedade ansiosa e depressiva. Faz terapia. Você está vendo que, é, ou sei lá, você está muito sobrecarregado, faz yoga. Não estou falando para você não fazer terapia e fazer yoga, tá? Faça. Vai na academia, né? Faça uma dieta, alguma coisa assim, né? E assim, nada disso realmente está solucionando o problema. Você está solucionando o seu problema. E nem isso. Porque as pessoas que estão à sua volta ainda sofrem com esse mesmo problema, seus filhos vão sofrer com esse mesmo problema, porque o problema não é individual. O sintoma é individual, mas o problema é social. E é impossível curar um problema social através do indivíduo. Se você decidir reciclar e não tiver um Estado, um coletivo que faça isso, você não vai conseguir. Se você decidir não desmatar, você não vai conseguir. Se você quiser diminuir o consumo de água do Brasil, você não vai conseguir. Porque esse não é um problema individual, é um problema coletivo. E é interessante que a culpa desse tipo de coisa, de reciclar, de desperdício de água e de energia, é sua. A gente sente culpa, né? Quando tem racionamento, quem deixa de usar energia e água é você. Então a gente paga pelos problemas que são sociais e tendo ainda essa mentalidade liberal de que é o indivíduo que resolve essas coisas e não é. O que resolve essas coisas é exclusivamente o coletivo. A maior parte dos problemas que a gente tem são problemas coletivos, tá? Então, assim, é diferente, por exemplo, de problema de dinheiro. Você trabalha, você consegue. Agora, você consegue resolver o problema de forma individual, da valorização do dinheiro, isso é um problema social. E o liberalismo, como eu já mencionei alguns exemplos, ele só agrava esses problemas que são sociais, dando mais poder na mão de indivíduos que não estão nem aí para você, que são grandes empresários e tal. E você quer um exemplo de que esses empresários não estão a fim de menos Estado? É o velho da Havan, cara. O velho da Havan, também conhecido como um pau no cu, esse cara, ele tá fazendo lobby agora para que o Estado ele ele cria um imposto para a gente pagar mais em produtos internacionais, tipo Shein, Shopee e tal. Ele quer que esses produtos sejam taxados mais ainda no Brasil. E as pessoas ainda falam assim, não, com o liberalismo as coisas ficam mais baratas e eficientes, né? Não, cara, o que vai acontecer é que o produto que você comprou de barato, porque a concorrência aqui é pior, ele vai ficar mais caro e pior. Então, assim, eu não estou falando que eu discordo de colocar imposto em produto internacional que tem aqui, etc, né? Mas você está vendo, filho, como que o liberalismo ele não está nem aí para o indivíduo. A questão do liberalismo é colocar mais dinheiro na mão das pessoas que já têm muito dinheiro. Enfim, isso aqui foi mais um desabafo mesmo, né? Mais uma coisa que eu estou pensando, sim, eu li recentemente o Realismo Capitalista, do Mark Fisher, e é o livro que eu deixo aqui para vocês como orientação. Tem muito referência de cultura pop, né? Então ele fala sobre filme e um monte de coisa, fala sobre Disney e tal, né? Dá vários exemplos de como que o capitalismo liberal ele é um produto não só econômico, mas é um produto ético e também um produto é, intelectual, né, de cultura, né? A gente pensa liberalismo é menos Estado e tal, e não entende como que isso também vem para o ser humano, né? E é um pensamento quase que derrotista em relação ao liberalismo que hoje em dia a gente tem, e só tem como consertar esse tipo de problema com organização, Estado e coletividade, né? Mas enfim, a leitura é do Mark Fisher, O Realismo Capitalista, e leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.